Olá, povo querido! Estamos aqui mais uma vez gravando mais um podcast. Com certeza vai abençoar a sua vida. E o nome desse podcast é Relógio Bíblico. E nós falamos sobre eventos atuais e a Bíblia, principalmente na área da profecia e a geopolítica, porque não dá como separar um do outro nesses dias que estamos vivendo. E você tem visto o que está acontecendo por aí, né? Sinais da natureza, como enchentes, terremotos, maremotos, furacões, vulcões, como nunca houve na história, estão explodindo por todo lado, né? E também nós temos visto o mar invadindo muitas cidades ao redor do mundo. No nosso país, nós vimos há poucas semanas atrás vários eventos assim, catástrofes terríveis. E hoje eu tenho aqui o prazer de ter conosco, né, Pastor João? O pastor Daniel Marins, que é um teólogo, é professor, e ele é meu cunhado. Esse é o único problema, né? Ele pegou, levou minha irmã embora, mas foi uma bênção. E o Daniel também é um estudioso nessa área de profecia, de escatologia. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que está, vamos dizer assim, na crista da onda, que é a multiplicação do pecado. Na realidade, nós não estamos mais nem falando sobre o pecado, nós estamos falando já sobre a iniquidade. Porque pecado todo mundo comete, todo mundo é pecador, a natureza humana ela é pecaminosa. E quando Deus quis destruir a terra, ele queria o fazer e o fez por causa do pecado. Agora existe algo interessante, que o pecado, ele deixa de ser pecado quando ele é praticado com uma certa prazer, intenção, essa é a palavra certa, intenção, premeditado. Aí ele deixa de ser pecado e passa a ser iniquidade. Na realidade, a iniquidade é o pecado legalizado. Não é verdade, pastor Daniel? Eu entendo assim que, por exemplo, todos nós falhamos. Exato. E eventualmente se peca, se falha por fraqueza, por descuido, coisas do tipo, né? Agora, a iniquidade é quando a pessoa decide por aquele caminho. Exatamente. Decide penetrar cada vez mais nisso. Então se chama iniquidade. A pessoa que pratica o pecado, que vive para o pecado, entendeu? Então, a gente poderia dizer que seria a pessoa que tem a consciência cauterizada, né, pastor Daniel? E a consciência também de que está errado, mas mesmo assim continua a fazer. Exato. Como se fosse um desafio a Deus. Exatamente, é desafiando a Deus. E é o que a Bíblia diz, né? Foi João, já disse que o espírito do anticristo já estava aqui. Só que agora a atuação dele, a gente tem certeza que estamos nos fins dos tempos, porque o que estamos vendo acontecer é uma coisa absurda. Tem um versículo que está em Mateus 24:2, que o próprio Jesus falou, né? E por se multiplicar a iniquidade, resfriar-se-á o amor da maior parte dos homens. Isso aqui é uma versão. Tem outra versão que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E tem a versão que a gente usa, né, muito, que é aquela: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na realidade, é o que a gente está vendo. O amor de muitos está esfriando. E quando a gente fala no amor de muitos, a gente tem que trazer isso aqui para os cristãos, os evangélicos. Porque quem conhece o verdadeiro amor é o que já conheceu a Cristo, conheceu a Deus, porque Deus é amor. O mundo não tem esse amor, não é verdade, pastor Daniel? O mundo tem uma outra concepção do que é amor, né? Mas quando Jesus fala a respeito de amor, amar um ao outro, a concepção desse amor é diferente. Né? Geralmente no mundo é assim: dá lá, toma cá. Tá? Você me ama, eu te amo. Você me dá, eu te dou. Coisa do gênero. Agora, esse amor que Deus está falando, até a palavra no original é diferente, né? Esse amor que a Bíblia está falando é o amor no sentido de você se entregar a alguma coisa. Amar alguém mesmo que a pessoa não mereça. Incondicionalmente. Né? Esse quesito desse amor é o que vai esfriar, onde a pessoa vai ser mais egoísta, querendo para si, sem dividir, sem ajudar, sem estender a mão. E em outras palavras também, o amor as coisas do reino de Deus. A verdade é que hoje em dia, uma boa parte, infelizmente, a gente tem que
falar a verdade, uma boa parte das igrejas, não diria uma boa parte, algumas igrejas não estão pregando o verdadeiro evangelho de arrependimento, o evangelho da salvação, o evangelho do reino, né? Tem gente que está pensando que isso aqui vai durar para sempre. E Daniel falou uma palavra aqui interessante, ele falou gênero, né? É uma palavra muito usada hoje, a ideologia de gênero. E hoje pela manhã eu tive o privilégio de pregar numa igreja aqui na Flórida, a Igreja Canaã, do meu amigo pastor Chagas, e depois nós saímos para almoçar, e ali tinha algumas pessoas, inclusive começamos a conversar sobre os eventos, as coisas que estão acontecendo, as profecias se cumprindo, e uma menina, uma moça que estava lá, melhor dizendo, eu não vou citar o nome dela, né, o nome da escola, ela trabalha numa escola, e ela dizia o seguinte, olha, aqui no condado de Broward, isso aqui a gente pode falar que é sabido, hoje não se pode mais usar o pronome ele ou ela. Por exemplo, se o pai ou a mãe de um aluno chegar numa escola, perguntar, minha filha estava aí, está aí, ela é da sala tal, a pessoa não pode falar, ela estava, não pode usar mais esse pronome, ou ele, se é um filho ou ele, você tem que usar o nome da pessoa, porque hoje você pode ser processado. E ela estava contando uma história interessante, chocante, triste, de um rapaz de 14 anos de idade, que agora já está mais velho um pouco, um adolescente, né? E jogando no time de futebol feminino, ele machucou uma menina de uma forma séria, um ferimento sério, uma contusão, né? E aí as mães se uniram e falaram, nós não queremos mais essa menina jogando aqui, mas na realidade não é que ela era uma menina, ela era um menino que fez a transição, a mudança de sexo, que a mãe levou para outro estado, acho que de Oregon, porque aqui não é permitido, com 14 anos de idade, e essa criança, esse menino que virou uma mulher, passou a jogar no time de futebol masculino, e é óbvio que o homem tem uma força bruta maior do que uma estrutura diferente. Diferente. E aí houve lá uma confusão total e conseguiram, né, as mães das meninas do time feminino, conseguiu com que separassem ele não por causa de ideologia, por causa machucou a filha, e uma coisa estranha. Aí o que aconteceu? A mãe entrou com processo e as escolas aqui, né, como é que se diz? O órgão que cuida, né, das escolas está sendo processado por causa disso. Então é uma coisa impressionante o que está acontecendo. Eu estou contando aqui um caso simples que eu presenciei, uma pessoa que viveu, que faz parte e contou. Tanto isso como esse negócio de pronome. E ela estava dizendo também, é impressionante, pastor Gidalgo, o número de alunos lá da escola, que os pais não vivem mais com as mães, divórcio, uma coisa impressionante. Então é uma sociedade que está completamente sem freio, ninguém sabe aonde vai dar isso. Aqui na tela, eu não sei se vocês estão vendo, Samuel até colocou ali, diz assim, conheço o Trissal, que teve a união estável conhecida na justiça e registrou filho com 2 mães e um pai. Esse nome aqui, Trissal, é um nome... Isso é novo. Você sabe o que significa isso? É um casal de 3. Não faz sentido isso. A palavra casal foi substituída por Trisal. É Trisal ou é Trissal? É Trisal. Trisal. Filho de 3, um homem e 2 mulheres que vivem juntos com um Trisal conseguido na justiça do Rio Grande do Sul. O reconhecimento estável. O caso ocorreu em Novo Hamburgo no fim de agosto, quando o Gustavo está ali, ó, a notícia. Isso aqui é no Brasil, olha lá. Foi dado no Estadão. Olha que coisa impressionante. Gente, isso aqui não é nada mais, nada menos do que apenas uma gota no oceano do que vem por aí. Nós vamos ver, daqui a pouco vai ser liberado pedófilo, vai ser liberado zoofilia, vai ser liberado tudo. Não, nada impede que já comece vai tirar todos os freios. Exatamente, exatamente. E eu acho que tem mais aí, né, Samuel? Passa o próximo. Olha aqui, por que nós estamos enfrentando este problema? Aí a gente vem aqui, aonde é que está, vamos dizer assim, a causa de tudo?
quem era para estar preservando, lutando pela verdade, pela Bíblia, protegendo as escrituras, o Torá, é quem está fazendo ao contrário. Isso é uma vergonha. Papa diz que líderes da igreja podem batizar alguns católicos transexuais e permitir alguns padrinhos LGBT. Aqui eu quero dizer para vocês, eu não tenho nada contra o que a pessoa queira fazer com sua vida, seu corpo, faça o que quiser. Mas nós estamos falando aqui debaixo de uma proteção da Bíblia Sagrada. Está aqui, ó. Numa carta de novembro ao bispo brasileiro José Negro, o Papa Francisco estabeleceu regras para o envolvimento de transgêneros e LGBT na Igreja Católica. O bispo Negro fez várias perguntas ao pontífice sobre como a Igreja deveria responder aos indivíduos transgêneros e que se identificavam como homossexuais. E ali ele vai contando o que é. É um homem que poderia estar zelando pela família, porque aqui, por trás de tudo isso, existe um embate e um combate terrível contra a família, que é o quê? O centro de tudo. Se destrói a família. Célula da sociedade. Se destrói isso, o que acontece? É a base da sociedade é a família. Aí onde vamos parar? Não tem. Tem mais uma imagem, olha lá. Isso aqui já é em inglês. Pope Francis urges top theologians to make the church less masculine. O que quer dizer isso aí, pastor João Lucena? Há uma urgência do Papa, que é o líder mundial da Igreja Católica, dizendo que os teólogos principais do mundo têm que fazer com que a Igreja fique menos masculina. Menos machista. Olha que coisa impressionante. Menos machista ou masculina. Ali a palavra que eles usaram foi masculina, né? Eles não usam nem machista para não dar uma ideia assim de machismo. Eles estão dizendo que é muito masculina, é uma coisa mais macia. Então, gente, nós precisamos realmente nos preparar e o que eu tenho dito para todo mundo, onde eu vou, me reúno, Jesus disse algo muito interessante. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Casavam, davam-se em casamento. E as maiores características era a violência. Nós estamos vendo um mundo violento. Todas as áreas, em todos os países, eu não sei se vocês assistiram a semana passada e retrasada no Brasil, lá na tua cidade do Rio de Janeiro, cidade que eu morei, que amo muito, um povo fantástico. A violência, o que eles estão fazendo ali na Zona Sul, Zona Sul, ruas, aquele pessoal arrastão nos ônibus, na praia. Violentos, né? Antigamente os ladrões apareciam e corriam com roubo, com a arma, com uma faca, ou então pegava das pessoas e saía correndo. Agora eles estão batendo nas pessoas. Exatamente. As pessoas estão caindo desmaiadas no chão e aí eles estão retirando todas as possessões depois que a pessoa está desacordada, o que aconteceu com o senhor idoso. Exatamente. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, ontem. Essa semana. Ele levou um soco, caiu desmaiado e vieram 4 outros rapazes. E aí o que acontece? A violência gera violência. Aí o que está acontecendo agora? Eles estão fazendo lá grupos paramilitares, os moradores. Essa semana mesmo eles arrebentaram um bandido lá, um trombadinho daqueles, e diz que agora eles vão agir pela própria força, segurança, justiça própria, porque não tem mais a segurança e a defesa. O Estado está falido. Inclusive, os detidos desse assalto ao homem idoso, um deles foi filmado, ele sendo apreendido dentro de casa. Eu vi. E ele sendo levado para fora e já estão dizendo que ele vai ser liberado em poucos dias. Então... Não, vai naquela audiência de custódia, o juiz manda para a rua. Manda para a rua no outro dia. É só ter uma advogada. Estimula ainda mais a fazerem mais atos violentos. O problema é que não há, no caso, a punição. A lei não pune ninguém mais. Exatamente. No Brasil. E quando a lei não pune, a sociedade vira um caos. E a anarquia se instala. Exatamente. Mas isso, gente, é aquilo que a gente está falando aqui. Não adianta você ficar desesperado, porque não vai melhorar. São sinais, ou um dos principais sinais dos tempos. Jesus disse, como foi nos dias de Noé. Quando você vai lá, no livro de Gênesis, o que diz lá? Deus quis destruir a humanidade, Deus quis destruir o povo por causa da violência. O povo se tornou violento. O ser humano se tornou violento. Principalmente naquela época, quando se tornou violência contra crianças. Exatamente. Uma violência generalizada em toda a sociedade, entendeu? E é o que está acontecendo agora. A gente está no caminho disso. Por qual motivo? Não há mais freio.
entendeu? A própria lei, os próprios procuradores, né? A justiça em geral. No caso, seria o Ministério Público, né? O Ministério cuida de fazer a aplicação da lei. Aplicação da lei. Mas só que é inútil. É inútil. Veja o caso do Brasil. Bandido não fica mais ele é apanhado em flagrante, mas ele não fica mais preso. Até com assassinato eles estão liberando. Liberaram há pouco tempo agora. O Supremo lá no Brasil, tá, em todas as notícias, uma grande apreensão de tráfico, mas aí... Por motivos técnicos. Onde nós vamos parar, gente? É um mundo de injustiça. É o que nós estamos vivendo. E olha, você que está nos assistindo, não fique espantado de forma nenhuma. O pior é que líderes estão caindo, líderes vão cair, estão envolvidos em pecado, escândalos vão ser causados. Isso é tudo já previsto que iria acontecer. Então preste atenção. No livro de Romanos, no capítulo 13, versículos 11 a 14, diz o seguinte: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícies e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, o que nós precisamos entender é que está na hora de cada um, assim como foi nos dias de Noé, criar a sua arca, cuidar da sua vida, da sua família, dos seus queridos, dos seus familiares, se puder, amar ao próximo, ajudar o próximo, fazê-lo, mas a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Então, falta de aviso não é. Não sei aonde você está assistindo, se você puder, ajude-nos divulgando este podcast, que vai estar aí no YouTube, e peça para alguém assistir. E ajude, porque é o momento de nós darmos a mão, porque o mundo é um mundo sem resposta. A verdade é essa. Deus, então, que nos guarde, Deus que nos livre, que nos dê força para existir, ou melhor, resistir esses dias em que estamos vivendo. E a gente sabe o fim da história. No fim, seremos vitoriosos. Aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim. E você que está nos assistindo aí na sua casa, no seu lar, onde você estiver assistindo, talvez no seu celular, esse podcast, você pode entregar a sua vida a Jesus. Você não precisa estar numa igreja, você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício. Apenas abra o seu coração, fale com Ele. Deus, Ele ouve, Ele lê o seu pensamento. Diga a Ele: Deus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Obrigado por enviar Teu Filho Jesus Cristo, por morrer por mim na cruz do Calvário. E eu aceito a Ti como único Salvador, meu Jesus e meu Senhor. E assim o Espírito Santo virá a tua vida e você vai ter uma eternidade segura, estará no reino com Cristo. Deus abençoe, procure uma igreja, faça parte de uma família. Nós te amamos. Deus abençoe.